Alô pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sabe desde que vocês vão assistir esse vídeo, beleza? Mais uma aula aqui do nosso curso Equilátero, do professor querido de vocês, o professor Jefferson. Se vocês realmente estão assistindo, acompanhando nossos vídeos, estão percebendo que todos os assuntos que nós colocamos aqui são assuntos escolhidos por vocês, pelos nossos alunos, principalmente no nosso grupo do Telegram, né? E dessa vez o assunto escolhido foi o assunto chamado números complexos, tá? Esse foi o nosso campeão de solicitações. E aí, como é um assunto muito extenso, e eu acho que não vou conseguir colocar em um único vídeo, eu resolvi separar em 3 ou 4 aulas, perfeito? Vai ficar uma coisa mais organizada, mais didática e mais palatável, perfeito? Então, vamos lá? Deixa eu colocar aqui minha canetinha. Bem, o que acontece é o seguinte, vamos tentar pensar da seguinte forma, eu não vou falar da parte histórica, porque vamos logo direto ao ponto. Primeiro conjunto numérico que você estudou na vida, com certeza absoluta, foi o conjunto dos números naturais. Vou colocar aqui. Conjunto dos números naturais. E lá no conjunto dos números naturais, formado por quem? Pelo 0, pelo 1, pelo 2, pelo 3 e assim por diante. Nesse conjunto dos números naturais, você tinha duas operações aqui. Quais são? A adição e a multiplicação. Lembra disso? A adição e a multiplicação. Perfeito. Por quê, professor? Porque se você pegar dos números naturais quaisquer e somar, o resultado está aqui dentro. Se eu multiplicar dos números naturais quaisquer, o resultado está aqui dentro. Agora, a subtração, não. Divisão também não. Por exemplo, se você fizer lá 1 menos 5, 1 menos 5 é menos 4. Menos 4 não é natural. Se você pegar lá e dividir 2 por 7, 2 por 7 também não vai dar exato. Não está aqui dentro. Então, por isso, foi necessário ampliar esse conjunto de naturais. Aí se ampliou para o conjunto dos números inteiros. Ampliou para os conjuntos dos números inteiros. E no conjunto dos números inteiros, uma coisa muito interessante. Aqui, apareceram aqui os números negativos. Lembra disso? Os números negativos. 0, 1, 2 e assim por diante. Então, percebeu-se que aqui, diferentemente dos naturais, os naturais você tinha um início, mas não tinha fim. Aqui você não tem nem início nem fim. Reticências para um lado, reticências para o outro lado. Só que agora você tem negativos também. E aqui nos inteiros você agora tem 3 operações. Quais são? A adição, a multiplicação e a subtração. Aqui ainda não tem a divisão. Não. De novo. Por quê? Porque aqui você tem a subtração tranquilamente. Se você subtrair 2 números inteiros quaisquer, tenho certeza, o resultado vai estar aí dentro. Se você somar, também o resultado vai estar aí dentro. E se multiplicar, idem. Mas se você dividir, não necessariamente o resultado vai ser inteiro. Não. Por isso, se criou um conjunto bem maior, chamado de quem? Dos números reais. Só que no conjunto dos números reais, que aqui está todo mundo, bem, todo mundo, aqui você vai ter a adição, você vai ter aqui a subtração, você vai ter aqui a multiplicação e agora a divisão. E caso particular da multiplicação, a potenciação. Só que pensa comigo, cada vez que aparece uma operação, aparece a operação inversa dela. Por exemplo, se eu tenho a adição, eu tenho a operação inversa da adição, que é a subtração. Se eu tenho a multiplicação, eu tenho a operação inversa da subtração, que é a minha divisão. Se eu tenho a potenciação, eu vou ter a operação inversa dela, que é a minha radiciação. Então, por exemplo, se eu tenho lá o número A elevado ao número N. A é a base, N é o meu expoente. Perfeito. Então, a operação inversa dela é a raiz enésima de A. Na realidade, seria a raiz enésima de A elevado a P. Isso é a operação inversa da potenciação. Na realidade, isso aqui seria uma potenciação onde o expoente é fracionário. É A elevado a P sobre N. Só tem um detalhezinho. Por exemplo, quando você vai calcular raízes quadradas, eis o detalhe. Por definição, o que seria a raiz quadrada de um número real? Raiz quadrada de 9, por exemplo. Raiz quadrada de 9 é um número que é elevado ao quadrado da 9. Então, pensa, eu tenho 2 números reais que elevados ao quadrado da 9. Quais são? O 3 e menos 3. Show de bola. 3 vezes 3 dá 9. Menos 3 vezes menos 3 também dá 9. Show de bola. Raiz quadrada de 25. Eu também tenho 2 números
reais que elevados ao quadrado dá 25. Quais são? O 5 menos 5. 5 vezes 5 dá 25. Menos 5 vezes menos 5 também dá 25. Espetacular. Resumo. Quando você extrair a raiz quadrada de um número e ele for um número positivo, tenha certeza, essa raiz quadrada vai existir. Agora, se você tirar a raiz quadrada de um número negativo, não tem como extrair a raiz quadrada de um número negativo. Não, claro que não. Por quê? Pensa comigo. Você diz assim para mim, ó, raiz quadrada de menos 9 é o número x. Tá, se x é raiz quadrada de menos 9, então você está dizendo para mim o seguinte, que x ao quadrado é menos 9. Mas pensa, x ao quadrado é menos 9? Então tá, x vezes x dá menos 9. Bom, mas o x, se ele for positivo, positivo dá positivo, como é que dá menos 9? Se ele for negativo, menos com menos dá mais, como é que dá menos 9? Ou seja, nenhum número real ao quadrado é negativo. Caramba, e agora? E agora? Por causa disso e também por causa de outros detalhes históricos, como resolver uma equação de segundo grau, na realidade não é nada disso. O problema todo foi uma equação cúbica. O problema é uma equação cúbica. Foi isso que originou um conjunto bem maior do que números reais, que é o conjunto dos números complexos. E o conjunto dos números complexos, esse conjunto aqui, que engloba o conjunto dos reais, ou seja, ele contém o conjunto dos números reais. Esse conjunto dos números complexos, ele pode ser definido de várias formas, na realidade 3 ou 4 formas diferentes. Uma forma interessante é o seguinte, qualquer número complexo, eu vou representar o número complexo por uma letra qualquer, Z, por exemplo, Z. Z é um número complexo, Z pertence, é elemento de um conjunto chamado números complexos. Então tá, se Z é um elemento desse conjunto, ele é representado, por exemplo, por um par ordenado. Z é igual a um par ordenado. Eu vou chamar de par ordenado A, B. Vou chamar de Z1. E eu vou chamar outro complexo aqui, Z2. Z2. Z2 é outro número complexo, então ele é representado por outro par ordenado, C, D. Se esses dois números aqui, se esses dois pares ordenados são números complexos, então obrigatoriamente algumas características deles. Primeira característica é, se eles forem iguais, então Z1 é igual a quem? A Z2. Z1 é igual a Z2, queridos, C e somente C. A igual a C e B igual a D. Obrigatoriamente, pares ordenados são iguais quando? Primeira parte igual a primeira parte, segunda parte igual a segunda parte. Outra coisa interessante, quem é o Z1 mais o Z2, ou seja, a adição de números complexos? Isso aqui nada mais é do que um outro par ordenado onde a primeira parte aqui, a primeira coordenada é A mais C. E a segunda parte aqui, a segunda coordenada é B mais D. Pronto, espetacular. E uma terceira característica própria, propriedade total de números complexos, é a sua multiplicação. Z1 vezes Z2. Z1 vezes Z2 é o seguinte, você vai ter lá, por definição, que daqui a pouco você vai entender perfeitamente a definição, seria A vezes C menos B vezes D. Essa é a primeira coordenada. E a segunda seria A vezes D mais B vezes C. Beleza? Isso são características, propriedades totalmente dos números complexos. Agora, olha que coisa interessante. Vou logo agora para a santa ignorância. Vamos lá? Vamos lá. Imagina que eu tivesse esse número complexo bem aqui. O que é isso aqui, professor? Esse, vou já falar. Vamos lá? De novo, minha canetinha. Colocar aqui a canetinha para trabalhar. Coloca a canetinha para trabalhar. De novo, preto, vamos lá. Pessoal, esse número I, isso é um número I, isso aqui é chamada unidade imaginária. O que é isso? Isso é o seguinte, I ao quadrado, isso aqui é a característica, marca registrada nos complexos. Nada mais é do que menos 1.
i ao quadrado é igual a menos 1. Ora, quando você escreve, por exemplo, como está aqui, ó, z1 é igual a 1 mais 4i. Isso é a chamada forma algébrica ou forma retangular. Isso é uma forma de escrever um par ordenado. Como assim? A primeira coordenada é 1, a segunda coordenada é 4. A primeira coordenada a gente chama de puramente real e a segunda a gente chama de a coordenada imaginária. Por exemplo, o complexo Z2. O complexo Z2 eu posso representar com par alternada também. Ó. A primeira coordenada é 3 e a segunda, que é a imaginária, é menos 3. O complexo Z3, quem é? E não tem. Tem sim. A primeira parte aqui, que é a parte real, é 0. É 0. E a segunda parte, que é a parte imaginária, é 5. Simples assim. Legal. Agora você mata a questão tranquilamente. Item A. Está pedindo aqui, ó, soma de pares ordenados, Z1 mais Z2. Quem seria Z1 mais Z2? Ora, Z1 mais Z2. Bora primeiro calcular Z1 mais Z2. Quem seria isso aqui? Isso aqui vai ser igual, vamos lá. 1 mais 3. 1 mais 3. Primeira parte, primeira coordenada. A segunda coordenada quem é? 4 mais o menos 3. 4 mais o menos 3. Então, Z1 mais Z2 vai dar o par ordenado, queridos. Deixa eu ver. 1 mais 3, 4. E 4 mais com menos dá menos. 4 menos 3 dá 1. Pronto. Agora você vai fazer comigo. Z1 mais Z2 menos Z3. Ou seja, isso aqui vai ser o par 4 e 1 menos o par 0 e 5. Extremamente trivial. Primeira parte, primeira coordenada, 4 menos 0, 4. Agora, segunda coordenada, 1 menos 5. 1 menos 5 dá menos 4. Ou seja, se eu quiser escrever com a forma algébrica ou forma retangular, a parte real é 4 e a parte imaginária é menos 4. Então, é 4 menos 4i. Pronto. Lembra, i ao quadrado é menos 1. Perfeito? Legal? Pronto. E a letra B? O que seria a letra B? Letra B você tem lá Z1 mais Z2 ao quadrado. Isso aqui, em qualquer lugar do mundo, isso aqui é chamado de quadrado da soma. Z1 mais Z2 ao quadrado. Ou seja, isso aqui nada mais é do que Z1 mais Z2. Vou escrever diferente. Eu não vou escrever como quadrado da soma, não. Vou escrever no braço mesmo. Isso multiplica Z1 mais Z2. Ora, o que é Z1 mais Z2? Está aqui, ó. Z1 mais Z2 é quanto? 4 e 1. Ou seja, é 4 mais 1i. 4 mais i. Que multiplica 4 mais i. E agora eu vou desenvolver no braço mesmo. Vamos lá. Braço mesmo. 4 vezes 4, 16. Me ajuda aí, queridos. Presta atenção. 4 vezes i, mais 4i. Acabou por 4. Vou pegar agora o i aqui. Vai lá. I vezes 4. I vezes 4 é a mesma coisa que 4i. Depois i vezes i. Dá i ao quadrado. Mas observem. Olha só. Então, o que seria Z1 mais Z2 ao quadrado? Z1 mais Z2 ao quadrado vai ser igual a 16. Mas peraí, rapidinho, antes de continuar. O que é i ao quadrado mesmo? Acabei de ensinar para você. I ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Então, você tem aqui 16 com menos 1. 16 menos 1 é 15. 15. 4i mais 4i dá 8i. Então, isso aqui é 15 mais 8i. Se eu quiser escrever em forma de par ordenado, como é que seria isso aqui? Seria primeira coordenada 15 e segunda coordenada 8. Pronto. Isso aqui representa para mim Z1 mais Z2 ao quadrado. Parte real 15, parte imaginária 8. Pronto. Beleza? Vamos continuar. Vamos lá. Próximo slide. Questão número 2.
Determine o real x. Observa, x é o número real, hein? Estou dizendo já. Para que o número complexo z igual 2 mais x menos 4i vezes 2 mais xi seja real, depois imaginário e depois imaginário puro. Vamos lá. Vamos tentar escrever? Não vai dar certo. Então, vamos lá. Colocar minha canetinha aqui em ação. Item A. Antes de eu calcular qualquer coisa, eu vou escrever esse z melhor aqui. Como? Eu vou desenvolver isso. Z é igual, vou desenvolver esse produto aqui. 2 mais, ajuda aí. X vezes 2, 2x. Vamos nessa. X vezes xi. Então, você tem lá x ao quadrado i. Acabou por x. Menos 4i vezes 2. Menos 8i. Espetáculo. Menos 4i vezes mais xi. Menos, com esse mais, menos 4x i vezes i é i ao quadrado. Ótimo. Daqui eu tiro, então, que o complexo z é igual. Deixa eu ver. I ao quadrado, lembra, é menos 1. Menos 1 vezes esse menos aqui, isso aqui vai te dar 4x. 4x, com esse cara aqui dá 6x. Com 2, então você tem lá parte real, 2 mais 6x. Parte real. Vou colocar dentro do parênteses para poder destacar. Agora, o i eu tenho aqui e o i eu tenho aqui. Então, isso aqui seria mais, destacando. Você vai ter lá x ao quadrado mais 8i. Pronto. Observe bem. A parte real desse número complexo, 2 mais 6x. A parte imaginária, x ao quadrado mais 8. Legal. Agora vamos resolver. Quando é que o número complexo é real? O número complexo é real, queridos, quando a parte imaginária dele é 0. Então tá. Então a parte imaginária desse número complexo, z, obrigatoriamente é igual a 0. Certo isso? Então tá. Se isso é verdadeiro, isso implica em dizer que x ao quadrado mais 8, isso aqui tem que ser igual a 0. Tá? Consequência disso, o x ao quadrado tem que ser igual a menos 8. Perfeito? Show de bola, mas pensa, o cidadão aqui, o professor, o autor da questão, já afirmou para você aqui em cima que o x é o número real. Aí eu pergunto a você, qual é o número real que ao quadrado dá menos 8? Nenhum. Nenhum. Ou seja, será que tem em algum momento, esse número complexo vai ser real? O que você acha? Pensa, x ao quadrado aqui vai dar menos 8. Será que isso vai acontecer? Pensa comigo. Não dá. Não dá. Se para isso acontecer, pessoal, o x aqui, ele deveria ser igual mais ou menos raiz quadrada de 8i. Não entendi. Vou te falar por quê. X seria o quê? Raiz quadrada, mais ou menos, né? Raiz quadrada de quê? Menos 8. O que é menos 8? É 8 vezes i. Perfeito isso? Porque i ao quadrado é menos 1. Então, i é raiz quadrada de menos 1. Na realidade, esse item está aqui fora, né? Beleza? Então, isso aqui seria quem? Mais ou menos 8. Raiz de 8 é que mandou raiz de 2? Então, isso aqui seria aqui em 2. Raiz de 2. E i aqui fora. O probleminha é que i, se aparecer i, pessoal, não é mais real, é um número complexo. E ele está querendo que o x seja o quê? Real. Então, não pode ser mais isso. Perfeito? Então, tá. Então, não tem como esse número real, esse número complexo ser puramente real. Tá? E letra B? O que acontece na letra B? Ele está querendo que esse número complexo aqui seja o quê? Imaginário. Para ele ser imaginário, pessoal, a parte imaginária dele não pode ser real. A parte imaginária desse número complexo não pode ser igual a 0.
Para esse número complexo ser imaginário, é porque a parte imaginária dele não pode ser zero. É diferente disso aqui. Isso implica em dizer, então, que x ao quadrado menos 8 não pode ser igual a zero. Ou seja, o x não pode ser quem? Isso que a gente encontrou. Mais ou menos 2 raiz de 2, raiz quadrada de i raiz quadrada de menos 1 é i. Isso. E a letra C, ele tem que ser um imaginário puro. Quando é que o número complexo é imaginário puro? É justamente quando a parte real dele é zero, a parte real do número complexo é igual a zero e a parte imaginária dele não é zero. A parte imaginária dele não é zero. Bem, dessas duas aqui, só a de cima a gente não fez. Quanto é a parte real dele? A parte real dele é 2 mais 6x. Então, para a parte real dele ser igual a zero, isso implica em dizer que 6x mais 2 tem que ser igual a zero. Ou seja, isso te dá que o x tem que ser igual a menos 1/3. Isso e o x não pode ser igual a esses números que eu encontrei aqui. Pronto, é isso que está acontecendo. Legal? Pronto. Já sabem, para o número complexo ser imaginário, o que é necessário? Que a parte imaginária dele não seja zero. E para esse imaginário puro, o que é necessário? Que a parte real dele seja zero e a parte imaginária não seja zero. Perfeito? Show de bola. Próximo slide, vamos lá. Questão de número 3. Vamos colocar de novo aqui minha canetinha em ação. Vamos nessa. Como é que eu posso calcular isso aqui antes de qualquer coisa? Vamos lá. Eu sei que deixa eu ver aqui. Eu sei que a unidade imaginária é isso aqui, ó. I é igual a raiz quadrada de menos 1. Isso se chama unidade imaginária, ou o que dá na mesma. I ao quadrado é igual a quem? Menos 1. Tá legal. I ao quadrado. O que eu quero calcular, quer dizer, 1 menos i elevado à sexta. Show de bola. Então, eu começo assim, ó. Graças a Deus o expoente é 6. 6 é número par. 6 é número par. Então, já que é número par, eu posso fazer com que apareça 2. Como assim? Imagina. 1 menos i elevado a 6. Isso aqui eu penso, potência de potência é 1 menos i elevado a 2 elevado a 3. Conserva a base e multiplica expoente. 2 vezes 3 dá 6. Vamos lá. Primeiro eu vou dizer esse quadrado da diferença aqui. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Confere isso? Mais o quadrado do segundo, mais i ao quadrado. Isso aqui tudo fica elevado ao cubo. Espetacular. Mas observem, 1 menos 2i. O que é i ao quadrado? I ao quadrado é menos 1. Coloca lá então, menos 1. E tudo isso aqui, por sua vez, está elevado a 3. Agora ajuda. 1 com menos 1, tchau. 1 com menos 1, tchau. Sobrou o quê? Menos 2i. Então você tem lá menos 2i elevado a 3. Isso aqui é quem? Ora, isso aqui é menos 2i vezes menos 2i vezes menos 2i. Menos com menos, mais com menos, menos. Então, isso aqui vai te dar menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8. I vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Lembra disso? Menos 1. Menos 1 vezes i dá menos i. Vou colocar aqui, ó. Menos 8 vezes menos i. Menos com menos, mais. Então, isso aqui dá 8 vezes o i. Pronto. 1 menos i à sexta é exatamente quem? 8i. Show de bola. Que eu posso representar como um par ordenado. Qual é a parte real? Não aparece ninguém. Então, a parte real é 0. A primeira coordenada é 0. E a parte imaginária, a segunda coordenada é 8. Então, esse aqui é o número complexo, 0 e 8.
potência de potência. Beleza? Vamos a outra? Vamos nessa? Próxima questão? Questão de número 4. Vamos nessa. Vamos lá. Lembra, eu vou dividir esse assunto em 3, 4 aulas. Essa é a primeira aula apenas. Vamos lá. Queridos, olha que interessante. Isso aqui é chamado potências naturais da unidade imaginária. Eu sei o seguinte. Primeiro, todo número elevado a zero. 1. Ora, I é uma unidade imaginária. É um número estranho, mas é um número. Então, eu posso dizer o seguinte, que I elevado a zero é igual a 1. Segundo, I elevado a 1, já sei, é a raiz quadrada de menos 1. Depois, I elevado a 2 é igual a menos 1. Depois, I ao cubo. O que é I ao cubo, hein? I ao cubo é I vezes I ao quadrado. Só que I ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes I, isso aqui dá menos I. Não? Tá. O próximo, I à quarta. O que é I à quarta? Ora, I à quarta nada mais é do que I ao quadrado vezes I ao quadrado. Então, é menos 1 vezes menos 1. Isso aqui dá 1. Olha que interessante. Voltou para cá. Voltou para cá. Não, não é coincidência. Quer ver só? Se você pensar o que é I à quinta e I à quinta, meu Deus do céu, essa canetinha, a mesa digitalizadora está começando a dar sinal que tem que ser aposentada. I à quinta é I vezes I à quarta. Mas pensa, I à quarta acabei de te mostrar que é 1. Então, é 1 vezes I, isso aqui dá I. Exatamente aqui, ó, que é igual a raiz de menos 1. O que você acha que seria I à sexta? I à sexta nada mais é do que quem? I ao quadrado vezes I à quarta. Lembra disso? Conserva a base dos expoentes? É o que eu estou fazendo toda hora. Conserva a base dos expoentes, daí a sexta. Só que ao quadrado é menos 1. E a quarta é 1. Então, isso aqui dá menos 1. Ó, voltou para cá. E a sétima? O que é I à sétima? I à sétima é I à terceira vezes I à quarta. E a quarta, você sabe quem é? É 1. Né? E a terceira é menos I. Ó, voltou para cá. É um ciclo, pessoal. É um ciclo. Então, isso aqui vai de 4 em 4. De 4 em 4. Quer que eu prove? Vamos lá. Imagina o seguinte. Você pega o número N, tá? Número N. Tá? E digo assim para você. Vou colocar assim, ó, rapidinho. I elevado a N. Quem é I elevado a N? Vamos fazer o seguinte. Quem seria esse cara? Vamos supor que eu pego o número N, tá? E divido N por 4. 4. Por que 4? Porque eu estou falando para você que isso aqui está indo de 4 em 4. É ciclo de 4 em 4. Repete o período de 4 em 4. Então tá. Se eu pegar o N e dividir por 4, vai dar um quociente Q e vai dar um resto R. Lembra que dividendo é igual divisor vezes quociente mais quem? Mais o resto, não é isso? Show de bola. Então, eu quero calcular I elevado a uma potência N qualquer. Então, tá. Então, I elevado a N é igual a I elevado. Quem é o N? O N é 4, Q mais o número R. Show de bola. Então, isso aqui é igual. Eu vou usar a propriedade de potências. Olha aqui, expoente. Expoente. Não está somando? Então, posso multiplicar. Como assim? Isso aqui é a mesma coisa que I elevado a 4Q vezes I elevado a 1R. Olha aí, né? Conserva a base I e soma expoente. 4Q e R. Perfeito? Só que, olha que estranho, I elevado a 4, o quê? Potência de potência. Conserva a base, multiplica os expoentes. Isso aqui é I elevado a 4 elevado a 1Q. Vezes do lado, I elevado a 1R. Show de bola. Só que I elevado a 4 é 1, querido. Isso aqui dá 1. 1 elevado a Q é 1. Vezes I elevado a R vai dar I elevado a R. Olha que interessante. Então, I elevado a N é a mesma coisa que I elevado a R. Ou seja, quando você quiser calcular I elevado a N, pega o N, divide por 4. O que me interessa é o resto da divisão. É o resto da divisão. Ah, e tem mais, hein? Hoje eu fiz um vídeo onde eu estava explicando como achar o resto de uma divisão sem fazer divisão. Divisão de números inteiros. Pega números inteiros, tá? O que eu vou fazer divisão entre números inteiros. Quero achar o resto, mas sem fazer a divisão entre esses números inteiros. Só fazendo subtração.
Isso você vai ver no nosso canal. Isso está lá no Instagram. Procura o nosso Instagram, beleza? Show de bola. E se você estiver vendo nosso vídeo até agora, ó, 29 minutos, 30 minutos de vídeo, é sinal que está sendo legal essa aula. Se isso é verdadeiro, então entre no nosso canal, te inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com um monte de gente, com mais pessoas que você conhecer, todo mundo, todo mundo. Toca no sininho para rolar notificação sempre, beleza? Vamos expandir aí, botar mais gente para assistir nosso canal, para ter mais aulas de matemática, perfeito? Vamos lá. Voltando para cá. Então a ideia é, se eu quero calcular i elevado a n, o que me interessa é i elevado a r. Quem r é o resto da divisão de n por 4. Então tá, se eu quero calcular i elevado a 67, o que eu vou fazer? 67, vou dividir por 4, querido. Bora dividir por 4. Beleza? 6 por 4, 1. 1 vezes 6, 6. Para 4, 2. 2 não dá, baixo 7. 27 por 4, quanto é? Quanto é? Eu acho que 5 vai dar 26, vai dar 24. 7 vai dar 28, vai passar, tem que ser o 6. 6 vezes 4, 24. 24 para 27, 3. Olha o resto quem é. Portanto, queridos, i elevado a 67 é a mesma coisa que i elevado a 3. I elevado a 3 é igual a menos i. É a mesma coisa que menos i. Oh, caramba, morreu a letra A. E agora? Vamos fazer a letra B aqui no cantinho? Vamos lá? Total desorganização desse quadro. Letra B, quem seria i elevado a 726? Como eu quero dividir por 4, não é para dividir o número todo, pega os dois últimos algarismos. Como é que é? É sempre assim. O número dividido por 4, que me interessa é você pegar os dois últimos algarismos só. Então, não é 726, é 26. 26. Como assim? Pega lá, 26 e divide por 4. É a mesma coisa que pegar 726 e dividir por 4. Vou fazer uma aula só sobre esse assunto, te prometo. Vamos lá? 26 por 4, quanto é? E eu acho que é 6. 6 vezes 4, 24. 24 para 26 dá quanto? 2. Resta 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que i elevado a 2. Ou seja, menos 1. Morreu? Morreu. E, por último, letra C. Quanto é que é, pessoal? I elevado a 63.000. É isso mesmo que eu estou chegando? É? 753. Você vai pegar todo esse número e dividir por 4? Não. O professor querido te ensinou, pega os dois últimos e divide por 4. Então, pega 53 e divide por 4. Os dois últimos. 5 por 4, 1. 1 vezes 4, 4 para 5, 1. Baixa o 3. 13 por 4, 3. 3 vezes 4, 12. 12 para 13, resto 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que i elevado a 1. I. Caixão para questão. Liquidou. Beleza? Bora continuar, queridos. Vamos mandar ver. Próximo slide aí. Questão de número 5. Vamos nessa. Cadê canetinha? Bora trabalhar. Questão interessantíssima, hein? Para quantos valores distintos assume a expressão A é igual I elevado a menos N? Esse I é a nossa unidade imaginária. Lembra dele? I é igual a raiz quadrada de menos 1? É aí que está falando. A igual I elevado a N mais I elevado a menos N. Para N, número natural. N pode ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Caramba, interessantíssimo, hein? Essa expressão A assume quantos valores distintos? Bora mandar ver. Bora analisar com calma. Essa questão aí, pessoal, é típica de qualquer vestibular extremamente difícil. Eu diria que é de qualquer vestibular de altíssima performance. Mas bora mandar ver. Deixa eu só ajeitar a nossa vida aqui, rapidinho.
Pronto. Vamos lá? Agora sim, agora com toda a energia. Vamos nessa. O que eu posso fazer aqui? A é igual I elevado ao número natural N, sabe Deus que número é esse? Mais I elevado a menos esse número natural N. Vou escrever assim, então. Esse A, essa expressão A é igual I elevado a N somado. Pessoal, olha esse expoente, não é negativo? Vou fazer o seguinte, então. Isso aqui é 1 sobre I elevado a N. Concorda comigo? Vai lá para baixo e troca o sinal do expoente. Propriedade de potência. Ótimo. Daqui eu tiro então o seguinte, que a expressão A é igual. Vou mandar ver. Quanto é que dá a soma aqui? Isso aqui seria quem? Seria I elevado a N. Ele vezes ele ao quadrado. Mais 1. Tudo isso aqui dividido por I elevado a N. Confere isso? Show de bola. Daqui eu tiro, então, que a expressão A, vou escrever aqui no cantinho, é igual. Aqui eu tenho potência de potência. Como é que se faz isso aqui? Conserva a base e multiplica a expoente. Então, seria N vezes 2. Só que N vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes N. Resumo da história. Eu vou reescrever isso. Isso aqui, ó, vou escrever assim, ó, I elevado a 2 elevado a N. É a mesma coisa. Conserva a base e multiplica a expoente. E aqui do lado, mais 1. Tudo isso aqui está sendo dividido por I elevado a N. Show de bola. Ou seja, sabe quem é a expressão A? A expressão A é igual. I elevado a 2 é quem? É quem? É quem? Menos 1. Menos 1. Então, eu tenho aqui menos 1 elevado a esse número natural N, mais 1, dividido por I elevado a N. Agora eu vou parar para fazer uma coisa chamada análise. Vamos fazer uma análise, queridos, juntos. Vamos lá? Pessoal, se N for par, N for par, 2, 4, 6, o que vai acontecer? Se o N for par, vírgula, então, me ajuda. Menos 1 elevado a N, dá quanto? Quanto? Diz aí, diz aí. Menos 1 elevado a N. Se o N for par, dá quanto? 1, rapaz. Dá 1. Aí você vai ter 1 mais 1 dá 2. Então, o A é igual a 2 dividido I elevado a N. Agora, calma. Porque se o N for par, lembra, I elevado a 2 dá menos 1. I elevado a 4 dá 1. Lembra disso? Alternando. Então, o que pode acontecer? Se o N for par, esse I elevado a N, ele pode ser I ao quadrado. Lembra do quadrado? Ele pode ser menos 1, mas pode ser a quarta 1. Então, o que você pode ter aqui? Você pode ter 2, ou você pode ter quem aqui? Menos 2. Depende. Depende desse N, o resto dele ser 2 ou 0. Perfeito isso? Tá? 2 ou 0. Beleza? E eu não estou considerando o N igual a 0. Então tá. Por exemplo, se o N for 6, se aqui eu tiver I elevado a 6, I elevado a 6 é a mesma coisa que ao quadrado. E ao quadrado é quanto? Menos 1. Aí eu teria que o A é menos 2. Mas, e se o N for 8? Se o N for 8, eu teria I elevado a 8, uma coisa aqui quanto? E a quarta vezes a quarta dá 1. Então, eu teria 2. Então, se o N aqui for 2, 6, 10, então isso aqui vai te dar menos 2. Caso contrário, isso aqui te dá quem? 2. Então, A é igual a isso aqui, vírgula, ou seja, vou colocar aqui no canto, ou seja, o A, ele pode ser, queridos, mais ou menos 2. Legal? Tá, agora C, ajuda aqui. N for um número natural ímpar. O que vai acontecer? Se o N for um número natural ímpar, olha lá o que acontece com A. Você vai ter menos 1 elevado a ímpar. Quanto é menos 1 elevado a ímpar? É menos 1. Perfeito isso?
Então você vai ter aqui em cima menos 1 mais 1, 0. Nem interessa o que tem embaixo. Não interessa o que tem embaixo. Aqui em cima vai dar 0. Então A é 0. Perfeito? Agora tem outro caso. E se o N for 0? Se o N for 0, pessoal, você vai ter quanto lá? Menos 1 elevado a 0 vai dar 1. Show de bola. 1 mais 1 vai dar 2. Então, se o N for 0, aqui em cima eu vou dar 2. E elevado a 0, dá quanto? Dá 1. Ótimo, isso aqui dá 2. Então, eu tenho 3 situações possíveis aqui. O A pode ser 0, o A pode ser menos 2 e o A pode ser 2. Ele perguntou só quantos, não perguntou quais, né? Eu respondi tudo. São 3 valores possíveis. Menos 2, 0 e 2. Quais? Menos 2, 0 e 2. Pá! Legal? Caixão para questão. Próxima questão? Vamos lá. Opa! Questão interessantíssima, hein? Vamos lá. Determine a relação entre... Cadê a caneta? Cadê a caneta? Determine a relação entre os naturais MN, observe bem, MN são os naturais, para que I elevado a M igual I elevado a N. Tá bom. Para essa igualdade ocorrer, o que é necessário que ocorra entre os expoentes M e N? É isso que ele está perguntando. Qual é a relação entre eles? Eles são pares? Eles são ímpares? Um é o dobro do outro? Um é consecutivo do outro? O que está acontecendo aqui? Eu penso da seguinte forma. Se I elevado a M é igual a I elevado a N, bora lá. Se isso é verdadeiro, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir todo mundo por I elevado a N. Tá? Vou dividir toda essa igualdade por I elevado a N. Me dá vontade. Então, você vai ter lá I elevado a M de Maria sobre I elevado a Nazaré é igual a I elevado a Nazaré dividido por I elevado a Nazaré. Isso aqui te dá lado esquerdo da igualdade. É uma divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai o expoente. M menos N igual. Lado direito não são iguais? Lado direito são iguais, dá 1. Dá 1. Só que, peraí, 1 deu 1, né? Peraí, aí eu pensei, 1, eu posso fazer o seguinte, é um número elevado a 0, qualquer número elevado a 0, né? Então, eu vou escrever com I elevado a 0. Pronto. Pronto. Ou melhor do que tudo isso. Sabe o que é? É o seguinte. Para isso aqui ser verdadeiro, pessoal, é necessário o quê? É necessário que M menos N seja alguma coisa do tipo 4K. Sim, sim. Qualquer número do tipo 4K, I elevado a 4, dá 1. Concorda comigo? Vou nem colocar assim. I elevado a 4, dá 1. I elevado a 8, dá 1. I elevado a 12, dá 1. Lembra disso? Então, I elevado a 4K vai dar 1. Para isso acontecer, então, M menos N é 4K, ou seja, o M menos o N, a diferença entre eles é múltiplo de 4. Pronto, é justamente essa relação que ele deve estar procurando. Acabou a questão, simples assim. Caixão para questão. Bora lá? Mais uma questãozinha aqui para a nossa sessão, para a nossa primeira aula de números complexos. Aqui a gente está falando aqui sobre a divisão de números complexos. Professor, o que eu devo fazer aqui na divisão de números complexos? Existe divisão? Existe. Mas antes de eu fazer essa divisão, deixa eu fazer um rápido comentário com você. Cadê minha canetinha? Existe uma coisa chamada conjugado de número complexo. O que é isso? O conjugado de um complexo Z igual a mais BI, olha a parte real, a parte imaginária mais BI, vou chamar de Z barrado, é igual a parte real não muda, mas a imaginária muda, menos BI. Não entendi. Entendeu? Sim. É tão emocionante que você não consegue. Entendeu? Sim. O conjugado de um complexo é outro complexo, muito parecido com o primeiro, onde só muda a parte imaginária, o sinal dela. Só muda o sinal dela. E outra coisa interessante. Ponto, bem aqui, ó. Ponto.
Note que, olha que interessante, se você pegar o número complexo z e multiplicar pelo seu conjugado, sabe o que você vai ter? Olha lá, A mais BI, esse bonitão multiplica A menos BI. Lembra do teu ensino fundamental? Produtos notáveis, multiplicação da soma pela diferença? Tá usando aqui agora, viu só como é importante? Isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que vai dar isso aqui no final das contas, ó. A quadrado mais B quadrado. E o I? Sumiu, querido. A parte imaginária, unidade imaginária, sumiu. Então, quando você multiplica dois números complexos, onde um é o conjugado do outro, o que você tem como resultado é um número puramente real. Puramente real. E no que isso vai ser interessante para mim? Em muitas coisas. Uma delas é a divisão, é a divisão de complexos. Por exemplo, quando tem número complexo desse tipo aqui, ó, eu tenho lá 3i e quero dividir pelo número complexo 2 menos i. Você vai fazer o seguinte, é igual quando você queria racionalizar. Lembra da racionalização? Lembra? No nono ano, ensino fundamental? Você tinha uma fração e apareceu um bendito radical embaixo. O que o professor te ensinava? Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do radical de baixo. Vai fazer a mesma coisa aqui, queridão. Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse bonitão. Só que o conjugado desse bonitão é quem? É o número complexo conjugado dele. É só trocar o sinal da parte imaginária, ou seja, é 2 mais i neste caso. 2 mais i nesse caso. Eu estou tão emocionado com 2 que eu repeti. 2 mais i em cima, 2 mais i embaixo. Pronto. Olha que interessante. Lá em cima você vai ter 3i vezes 2, deu quanto? 6i. 3i vezes i te dá 3i quadrado. Lembra que em quadrado, hein? É menos 1, hein? 2 menos i e 2 mais i, o que é isso? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Que legal. Quem é i quadrado? Menos 1. Então isso aqui dá menos 3 mais 6i. Dividido por quem? I quadrado é menos 1, com esse menos mais. Então isso aqui dá 5. Pronto, pessoal. Acabou. Já fiz a divisão. 3i dividido por 2 menos i é só multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do número complexo de baixo. Pronto. Aprendeu. Morreu. Questão liquidada. Mais uma questão direto para o caixão. Vamos para outra? Vamos lá. Questão de número 8. Alguém pergunta, alguém fala, não pergunta não, fala, nunca ouvi falar sobre inverso multiplicativo, já, várias vezes, mas não com essa palavra. Qual é o inverso multiplicativo de um número alfa? 1 sobre alfa. Como assim? Inverso multiplicativo é quando de um alfa é 1 sobre alfa, por quê? Porque quando você multiplica o inverso multiplicativo de um número por ele, o resultado é o elemento neutro da multiplicação. Elemento neutro da multiplicação é 1. Então, por exemplo, você pega 13 e multiplica por 1 sobre 3. 1 sobre 3 vezes 3 dá 1. Show de bola. 5 vezes 1 sobre 5. Multiplica deu quanto? 1. Show de bola. Alfa vezes 1 sobre alfa deu quanto? 1. Ótimo. Espetacular. Então, se eu estou procurando o inverso multiplicativo de z, é 1 sobre z. É isso que ele está pedindo. Determine o inverso multiplicativo de z nos seguintes casos. Então, item A, o que ele está pedindo é 1 sobre z. É isso que ele está pedindo para mim. Quem é o inverso multiplicativo de z? É 1 sobre z. Bam! Aqui você aprende para valer. Então, queridos, 1 sobre z, nesse caso aí, é 1 dividido 1 mais 2i. Aí, ó, divisão de complexos. Que lindo! E agora, aplicar a ideia do conjugado. Ou seja, multiplica em cima e embaixo por quem? Por quem? Pelo conjugado, que é 1 menos 2i. Troca sinal só a parte imaginária. 1 menos 2i. Simples assim. Então, lá em cima, vai repetir. Você vai ter 1 menos 2i. Certo? E aqui embaixo? Aqui embaixo, lembra? Eu tenho um produto da soma pela diferença. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É 2i ao quadrado. Então, é 4i ao quadrado. E ao quadrado é menos 1. Com esse menos aqui vai dar mais.
Então, aqui em cima você vai ter 1 menos 2i no teu numerador e no teu denominador aparece o 5. Simples assim. Aê! Esse que é o inverso multiplicativo de 1 mais 2i. Fazendo sentido. Letra B. Qual é o inverso multiplicativo de z? É 1 sobre z, professor. É isso aqui. Então, é isso que ele está querendo, ou seja, é 1 sobre i. Ih, caramba, e agora? Agora está mais fácil do que nunca. Você vai dividir, e dividir complexos é multiplicar pelo conjugado do cara de baixo. O complexo que eu tenho embaixo é i. Que é o conjugado dele? É só trocar o sinal da parte mais rapacei aí. Quem é o conjugado dele? É menos i, meu querido. Multiplica em cima e embaixo por menos i. Em cima, menos i, embaixo. Essa minha caneta já não é mais aquela de outra hora. Lá em cima você vai ter o quê? Menos i. E aqui embaixo você vai ter menos i ao quadrado. Confere isso? Só que lembra, i ao quadrado é quem? É quem? É quem? I ao quadrado é menos 1. Com esse menos aqui, mais 1. Resumo da paróquia é menos i. Pronto. É esse o inverso multiplicativo de zi. Caixão para questão. E aí, muito conhecimento, muito conteúdo? Calma, volta o vídeo, vai vendo devagarzinho, repete, matemática é mão na massa, só aprende fazendo matemática, mão na massa, beleza? Legal, vamos lá. Última questão, mentira, tem mais questão. Vamos lá, questão de número 9. Determine o número complexo z, tá o quê? I vezes z mais 2 vezes o conjugado de z é igual a menos 3 menos 3i. Minha canetinha, por favor, não me deixe na mão. Cadê a canetinha? Vamos lá. Vamos lá, queridos. Como é que eu posso fazer? Eu quero achar o número complexo z. Então tá, eu vou chamar esse complexo z de x mais y. Então, achar o número complexo é achar dois números. Quais são? O x e o y. Achando x e y, eu consigo matar. Legal. Aí pensa, se z é x mais y, então eu te pergunto, quem é o conjugado de z? Vocês já sabem, hein? Só que eu consigo uma parte imaginária. Então é x menos y. X menos y. Confere? Vamos mandar ver. I vezes z, desculpa. I vezes z. Mais 2 vezes o conjugado de z. O que é isso, hein? É i que multiplica x mais yi mais 2 vezes x menos yi. Isso vai ter que ser igual a menos 3 menos 3i. Show de bola. Vamos lá. Vamos desenvolver? Então, você vai ter que ir lá i vezes x vezes i vezes yi, vai te dar quem é isso? Dá i ao quadrado. Legal. 2 vezes x, coloca aqui mais 2x. 2 vezes esse cara aqui, ó, vai te dar menos 2y. Isso tudo lembra, tem que ser igual a menos 3 menos 3i. Tudo bem, vamos com calma. Deixa eu ver. Olha, apareceu i quadrado, e ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui é menos y com 2x. Então, lado esquerdo, a parte real é 2x menos y. Confere isso? Isso é a parte real. A parte imaginária do lado esquerdo é o cara que multiplica o i, ou seja, x menos 2y. Coloca bem aqui, ó, mais, dentro do parênteses, x menos 2y. Isso é o que multiplica o i. Isso tem que ser igual a menos 3 menos 3i. Pronto. Agora eu vou igualar. Cara crachá. Simples assim. A parte esquerda aqui, ó, a parte real é 2x menos y. Tem que ser igual à parte real do lado direito, menos 3. A parte direita, a parte imaginária é x menos 2y. É igual à parte imaginária do lado direito, que é menos 3 também. E agora? Agora eu vou resolver isso. Sabe Deus como? Vou multiplicar a equação de cima de propósito por menos 2 e vou somar com a equação de baixo. A equação de cima vezes menos 2 vai te dar quanto? Te dá menos 4x
mais 2y, isso é igual a menos 6. A equação de baixo vou repetir. Você tem x menos 2y é igual a menos 3. E agora? Agora eu vou somar normalmente as equações. Quando eu somar, olha o que vai acontecer. O 2y, tchau! Menos 4x com mais x dá menos 3x. Menos 6 com menos 3 dá menos 9. Que espetáculo! Olha aqui um x, queridos. O x é igual a 3. Em qualquer das equações, quando eu substituir o x, eu encontro o y. Por exemplo, vou colocar bem aqui, vai. Essa aqui, ó. A equação de cima. 2 vezes x é 2 vezes 3. 6. 6. Vou trocar de posição y e menos 3, tá bom? Então, daqui eu tiro que o y vai ser igual. Aqui em cima. Deixa eu ir lá. Jogo o y para a direita, jogo o menos 3 para a esquerda. 2 vezes x é 6. O menos 3 para cá positivo, então é 6 mais 3. Daqui eu tiro que o y é igual a 9. Pronto, queridos. Achei o z. O complexo z é quem? Ele é 3 mais 9i. Ou, se você quiser, usando pares ordenados, parte real é 3 e parte imaginária é 9. Pronto assim. Queridos, por hoje chega. A aula foi dada. Primeira aula, chegamos ao fim. Liquidamos aqui no Equilátero. Prometemos, cumprimos. Queridos, até a próxima. Beleza? Abraço, queridos. Ó, sempre lembrando, hein? Toda segunda-feira tem vídeo aqui. Geralmente é matemática, ensino fundamental, matemática básica. E toda sexta-feira você vai ter aqui matemática de ensino médio. Legal? Compartilha. Te liga, te inscreve no canal, divulga geral, por favor, beleza? E te notifica aí, aperta no sininho. Até mais, queridos. Abração. Tchau!